de Deus, esse equipamento divino precisa ser completo. Nós não podemos, não devemos dispensar nenhuma peça. Todas elas são extremamente necessárias. Nenhuma delas pode faltar. Quando Golias vai enfrentar Davi, Davi olha para ele procura uma única brecha no equipamento pesado que Golias usava. E é naquela brecha que havia que ele consegue lançar uma pedra e derrotá-lo. Então, a nossa armadura precisa estar completa. Porque se faltar alguma parte, é aí aonde vai estar um ponto fraco na nossa vida espiritual, e aí o inimigo vai encontrar espaço para agir contra nós. Então nós, quando vemos Paulo dizer isso, toda armadura, ela precisa ser completa. Porque o inimigo que nós enfrentamos todos os dias, ele não brinca. O inimigo que nós enfrentamos, ele não está a passeio. Ele é terrível. Ele vai usar todos os meios para derrotar a nossa vida. Ele vai usar todas as armas para destruir o crente. Todas as formas. E é por isso que Paulo, sabendo disso, Deus o usa dizendo: revestivos de toda a armadura, porque o nosso inimigo é terrível, é ardiloso, é sutil, é sagaz, é perigoso. E nós vamos precisar dessa armadura completa para atacar e para nos defender. Nesta guerra da qual nós estamos todos os dias enfrentando. Seja ela qual for a área, seja ela qual seja o nível que nós estejamos a enfrentar esta guerra, o inimigo está sempre à espreita para tentar nos fazer perecer. Seja nas finanças, seja no nosso trabalho, seja em família, seja nos relacionamentos, seja na própria igreja, seja na nossa constância espiritual, seja qual for a área, irmãos. Em qualquer área que existir da nossa vida, está lá o inimigo tentando nos destruir, tentando nos fazer ser derrotados. Por isso que a gente vai precisar sempre estar alerta, precisamos estar sempre atentos e sempre dispostos a estar usando sempre essa armadura. Então precisamos dessa arma por completo. E para que nós estamos precisando desta arma? O versículo 11 também fala, na continuidade do versículo 11 da parte B, para que possais estar firmes. Nós só podemos estar firmes no meio da nossa caminhada cristã, no meio das batalhas, se nós estivermos com esse equipamento completo. Porque sem ele vamos estar vacilantes. Sem ele nós vamos estar vulneráveis. Sem ele nós vamos estar sensíveis, suscetíveis a qualquer ataque e sermos atingidos e perecermos. Mas se nossa armadura estiver completa, nós vamos estar firmes. O propósito de revestirmos toda a armadura para que nós possamos nos defender das astutas ciladas do diabo. Estar firme e possamos estar atentos a essas astutas ciladas do diabo. Olha aqui como é que Paulo coloca para nós. São ciladas, por quê? Porque elas não estão tão visíveis. Satanás, ele não vai lançar algo, irmãos, de uma vez para a gente se espantar e saber que é ele. Ele vai colocar coisas sutis. Ele vai colocar ciladas. É o que muitas vezes vem aparentemente como não faz mal, não tem nada a ver, é só uma conversinha, é só um elogio, não é só uma voltinha ali, é só um passeio, é só meu amigo, coisas sutis. Por isso que ele vai dizer astutas ciladas do diabo. Porque astúcia significa maquinações, estratagemas que Satanás usa para tentar destruir. Quando nós olhamos para a tentação de Jesus, Satanás, ele vai usar essas estratégias, essas maquinações para tentar tirar Jesus do seu objetivo. Quando ele chega para ele, primeiro ele sabe que Jesus está há 40
utilizasse o seu poder, e aí ele quebraria a regra das coisas. Ele deixaria, né, de estar cumprindo a vontade de Deus e viver aquela prova como homem. Ele diz: olha, está aqui essas pedras, transforma em pão. Jesus, como Deus, tinha poder, tem poder para transformar pedras em pão. Mas se ele fizesse isso, ele não venceria como homem. E aí Jesus vai falar e cita uma palavra, um texto bíblico de Deuteronômio: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque nós não somos só alimentados pelo pão que perecemos. Porque muitas vezes podemos passar necessidades físicas, mas se a nossa alma estiver alimentada pela palavra de Deus, nós temos poder suficiente para resistir um pouco mais aos embates físicos da vida. Se a nossa natureza estiver fragilizada pelas enfermidades que não cessam e que muito provavelmente nós não venceremos ela e iremos conviver com ela até Jesus voltar ou que Ele nos leve antes, mas se a gente estiver alimentado pela palavra, a gente consegue ficar de pé todos os dias. Nem só de pão vive uma alma, mas de toda a palavra de Deus. É por causa desta palavra que nós estamos aqui. É por causa dessa palavra que a gente vence um dia cansativo. É por causa dessa palavra que a gente resiste às investidas do inferno. Satanás vai lançando outras astúcias e maquinações para tirar Jesus do seu objetivo. Então, Paulo vai dizer que a gente precisa desta armadura para estar firme e conseguir resistir e contra a essas astutas ciladas do inimigo. Então, as ciladas do diabo, elas vêm de muitas formas de tentações. Ela vem para nos tirar da nossa crença, da nossa fé, colocando em nós incredulidade, irmãos. Será que Deus vai cumprir mesmo? Já está com tanto tempo. Será que Ele vai fazer essa coisa do diabo? Porque as provas vão se prolongando, vão se esticando muitas vezes, testando a nossa resistência. E aí Satanás vem fazer com que a gente deixe de crer que Deus vai cumprir mesmo. De que nós não estamos crendo como deveria, ou que nós talvez não estamos orando direito, ou que tem alguma coisa errada. E Ele vai colocar qualquer coisa para a gente deixar de crer. Então Ele vai lançar muitas formas de tentações. E uma delas é a incredulidade. Para a gente não crer tanto em Deus, não confiar tanto nele como deveríamos confiar. Ele vai lançar contra nós o pecado. Paulo vai dizer que quando nós caímos em pecado, é porque nós somos engordados por aquilo que já estava dentro de nós. Então todos nós não temos pontos frágeis na nossa natureza humana. E Satanás, ele testa aqui, testa acolá, até ele ver qual é aquela parte mais frágil, que é mais difícil de nós resistirmos. E aí ele vai lançando aos poucos. E aí os irmãos aqui trabalham, né, muito com linha. Quando a linha fica toda enrolada, né, que chama engodado, para desenrolar, irmãos, é difícil. Então o Satanás, ele lança o engodo do pecado e nos deixa no emaranhado que muitas vezes fica difícil de sair de novo. São as ciladas do pecado que ele vai colocar contra nós. Ele vai colocar o conformismo com o mundo. Não é assim mesmo. É porque nós somos jovens. Não é assim mesmo. Eu não sou de ferro. Mas é porque nós estamos num tempo moderno. Não faz mal. É um conformismo com o mundo pecaminoso que tem fora. Isso são as múltiplas tentações que nos cercam, que nos perseguem toda hora, todo momento, todo instante. Não é uma vezinha ou outra, não, mas é todo instante. Satanás fica tentando nos tirar dos nossos objetivos com Deus. Por isso que os ataques, eles são sutis. Eles vêm pequenos, simples. E se nós não vigiarmos, eles vão sendo alimentados e quando nós percebemos, já temos caído. Já
Já temos cedido. Por isso é necessário o equipamento. E esses ataques sutis que vêm não é só imaginação da nossa mente. Não é fruto do nosso pensar, não é só coisa humana. São ataques espirituais. E Paulo ele conhecia muito bem quão terrível é essa guerra de Satanás contra a nossa vida. Ele vai dizer em 2 Coríntios 2:11: não ignoremos os seus ardis. Porque às vezes acontecem situações e tem aquele crente mais sensível, ele percebe que é coisa do diabo. E aquele crente que está precisando melhorar, isso não é assim mesmo, é coisa humana. Mas Satanás diz: não ignoreis os ardis, os seus ardis, as suas artimanhas. Também Paulo vai dizer em 2 Coríntios 11:3: mas temo, ele aconselhando os coríntios, mas temo que assim como a serpente lá no Éden enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos. Porque Satanás ele vai trazer o pecado por meio dos sentidos. Aquela música que quando a gente escuta, lembra lá do tempo do mundo. Sentidos. Aquela coisa que a gente olha e chama atenção. Aquela visão, aquela pessoa, aquela ação, aquela imagem. Sentidos. Um toque indevido. Um abraço de segundas intenções. Todos os sentidos Satanás vai usar. E Paulo está dizendo aqui que assim também, de alguma forma, sejam corrompidos os vossos sentidos e apartem-se da simplicidade. Para que essa roupa? Para que isso? Para que não se participar desses eventos? Satanás querendo nos tirar dessa simplicidade, irmãos. Dessa vida que nós temos simples, de servir a Deus, mas é dessa forma que nós vamos nos manter fiéis, fervorosos, junto dEle, sentindo Ele, buscando Ele. É na simplicidade. Deus ele não precisa de enfeites. Nós aqui muitas vezes queremos enfeitar as coisas, mas Jesus ele é simples e Satanás ele vai usar as coisas sutis. A serpente quando chega para conversar com Eva, primeiro Eva não presta atenção que estava conversando com o animal e se deixa seduzir por aquela conversa. E o crente atento vai perceber logo, mas isso aqui não é de Deus. Mas ela se deixa envolver pela conversa. E ele vai distorcer a palavra que Deus tinha dito. Ele coloca um pouco de verdade misturado com mentiras. Paulo chama isso de sofismas. São verdades misturadas com mentira para enganar-nos. E nós precisamos ter cuidado com isso. Porque o Satanás ele vai colocar algumas coisas da Bíblia misturadas com as mentiras dele. Então quando Satanás chega para Eva, mas ele pega uma parte daquilo que Deus disse: olha, todo fruto que tem aqui no jardim vocês podem comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que vocês comerem, certamente morrerão. Só que quando Satanás chega, ele começa a enganar e coloca o mesmo sentimento que teve nele de usurpar o poder para colocar em Eva e coloca os seres humanos até hoje, para quererem serem grandes. Não, no dia que vocês comerem, vocês serão igual a Deus. Não foi esse o sentimento de Satanás? E ele continua lançando nos seres humanos. Ele vem de forma sutil. Então, esse trecho do 10 até o 18, ele revela a guerra daquelas pessoas que querem viver em santidade com Deus. E do 11 ao 13, Paulo ele traz aqui para nós que nós temos esse inimigo contínuo. Porque ele vai falar no 12 que nós não vamos lutar contra a carne nem sangue. Não é uma luta física. São pessoas que Satanás vai usar contra nós, com críticas, com acusações, com tentações, com convites. São pessoas, mas são usadas por Satanás. Então não é contra as pessoas.
pessoas. Ele vai dizer que é contra os principados, as potestades e os príncipes das trevas nos lugares, nas hostes espirituais da maldade que governam os lugares celestiais. Então, acima desse céu aqui, há uma hoste maligna que fica manipulando as pessoas para pecarem, para não quererem Deus, para fazerem coisas malignas, coisas perversas. E ele vai dizer, portanto, ele repete, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Então, o dia mau, mas ele chega para qualquer um de nós. Dia difícil, dia da luta, da angústia, das percas, seja qual for o dia difícil, ele vai chegar. Para que nós, quando tivermos feito tudo, continuar firme. Não é fazer tudo e dar um tempo. Não é fazer tudo e dar uma voltinha. Não é fazer tudo e relaxar. Não, é fazer tudo e continuar firme. Por quê? Porque é uma luta contínua contra o inimigo que nós enfrentamos. Precisamos do equipamento todo. Então ele vai colocar no versículo 14 e no 16 três armas, que elas são armas de defesa. Primeiro ele vai falar no versículo 14, está